Você pode se sentar, obrigado. Muito bem, boa noite. Se você tem estado aqui com a gente há alguns domingos, você sabe que a gente está numa série chamada Sinais Vitais, que tem a ideia de propor, apresentar ou permitir que a gente olhe para nós mesmos, perceber, avaliar como a gente tem andado, quem temos sido à luz de alguns valores que são antigos, mas são bastante ricos em sabedoria. Uma vez eu ouvi um exemplo que eu achei bastante preciso, interessante, sobre a nossa noção de tempo e autoavaliação. Por exemplo, se a gente colocar uma criança e se a gente colocar um cachorro emparelhados, vamos dizer, para essa direção aqui, e um de vocês jogasse uma bolinha qualquer, para cá, qual você acha que seria a reação das duas cobaias? Provavelmente, de acordo com esse exemplo que eu ouvi, faz muito sentido, o cachorro ele vai acompanhar a trajetória da bolinha, ou, dependendo da animação dele, vai atrás da bolinha. Uma pessoa, a não ser que ela seja aficionada por chutar uma bola, ela vai olhar para trás. Ela vai tentar entender o que está acontecendo. Quem jogou? Por que jogou? Na verdade, ela quer saber o que está acontecendo ao redor dela, antes que ela tome qualquer decisão, que seja buscar, que seja chutar, que seja ignorar. Se você tem um cachorro, uma criança na sua casa, por favor, grave um vídeo fazendo isso e me manda, para que da próxima vez eu passe o vídeo. A gente já está, você talvez não tenha percebido ainda, há 4 domingos do Natal, 5 domingos de 2019. Já se passaram 328 dias dos 365 do ano. Nada menos do que 90,14% de 2018 já foi. É comum, portanto, e bastante saudável até, que a gente olhe para trás, que a gente olhe para o agora, que a gente olhe para frente, para tentar avaliar, descobrir, até transformar algumas dessas coisas. É nessa hora que a gente faz os famigerados e não cumpridos votos. É um pouco do que Jesus promove nas chamadas bem-aventuranças, nas alegrias. Quando ele diz, contente os humildes, contente os mansos, contente os aflitos que recebem consolo, contentes aqueles que têm sede de justiça, felizes os misericordiosos, felizes os puros de coração, felizes aqueles que promovem a paz, felizes aqueles que são perseguidos por causa da justiça. Dentre eles tem esse, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Esse discurso de Jesus é significativo, porque muita gente tem deixado de ouvir aquilo que Jesus falou, não porque o cristianismo está sob ataque, há mais ou menos 300 anos da modernidade, mas porque a gente tem deixado de viver muitas dessas coisas. Então as pessoas olham para o que Jesus falou, olham para quem a gente é, porque a gente faz, porque a gente fala, e diz, não faz sentido. Um pastor que eu gosto muito de ouvir diz isso sobre o Sermão do Monte. É uma passagem que mostra uma harmonia entre a ética privada e o espírito público. Porque o que ela tem a apresentar para mim e para você é o sonho, o projeto de Deus para as nossas vidas, jamais sonhado pela nossa espécie. Precisamos de igrejas que de fato funcionem como sal da terra e luz do mundo. E para tal, não basta apenas a ortodoxia como um tanto. Não basta apenas saber os versículos. Não basta apenas reconhecer o que Jesus diz. Não basta apenas entender e confessar em algum nível. Essa mensagem é de fundamental importância para que vivamos a vida que o próprio Cristo viveu. Bem-aventurados os mansos, porque elas, herdarão a terra. Essa descrição de Jesus sobre aqueles que herdam a terra causa alguma surpresa, porque é um pouquinho oposto do que a gente pensa. Quando a gente pensa em conquista, quando a gente pensa em liderança, quando a gente pensa em Alexandre o Grande, a gente pensa em força, a gente pensa em poder, a gente pensa em capacidade, a gente pensa em autoconfiança, a gente pensa em agressividade. Palavra da moda, a gente pensa em alguma coisa disruptiva. É assim que a gente escolhe líderes. Gente que tem pegada, gente que tem presença, gente que tem autoridade, gente que tem voz de comando. Essa é a ideia de conquista. Quanto mais você se afirmar, quanto mais você se expressar, quanto mais você se organizar e manifestar seus poderes e habilidades, maior a probabilidade de ter sucesso. Mas a Bíblia diz, bem-aventurados, felizes, contentes, aqueles que são mansos, porque eles, e só eles, vão herdar a terra. O que não exclui, a bem da verdade, gente de presença marcante. Mas vai muito além disso.
E muitas vezes esse carisma todo pode, e provavelmente encobre, falhas de caráter e liderança por causa de algum tipo de organização. Essa declaração de Jesus é de grande choque, porque os judeus, quando esperavam o Messias, os judeus, quando esperavam um reino, eles tinham uma ideia bem materialista e bem militar. Alguém que viria e libertaria de Roma, alguém que traria sucessivas vitórias militares, para então ter um reino de novo de Israel. Não é muito distante do que a gente pensa, ou por que a gente se relaciona com Jesus muitas vezes. A gente costuma, quando olha e pensa e ouve os judeus, sobre os judeus, a gente dá um sorrisinho de canto de boca, de jura. Olha esses caras. Mas a nossa dureza é de outro jeito. Muito porque a gente se relaciona com Deus, com Jesus, o que Ele pode me dar? Ele vem preencher aquilo que me falta. O que é mansidão, então? Já que mansidão não necessariamente é presença, já que mansidão não necessariamente é liderança, já que mansidão não é ter pegada, ser disruptivo, conquistar territórios. Deixa eu falar o que não é liderança em algum nível. Não é alguma coisa que depende, não é alguma coisa que varia, porque é uma ordem para todos e todas. Não é alguma coisa que depende de quem eu sou, do jeito que eu penso e a forma como eu reajo às questões. Mansidão não significa desocupação. E essa é uma ideia comum. Fulano de tal tem uma vida mansa. Uma vida ausente de dificuldades, uma vida que não tem tantos problemas assim, ou pelo menos ele sabe lidar com o que ele tem. Ele é só desocupado, ele só tem uma vida tranquila ou ela. Mansidão não significa que... Mansidão, os mansos, nem sempre se defendem. Moisés, no Antigo Testamento, ele era um líder de Israel, ele era o porta-voz de Deus para a nação. Em determinado momento, os seus irmãos viram para ele e dizem: não é justo que você seja o porta-voz. Não é justo que de entre todos nós, inclusive nós dois aqui, seus irmãos, não tenhamos esse privilégio que você tem. Isso depois de Moisés já ter libertado ali o povo da escravidão, já ter caminhado. Será que Moisés foi ferido emocionalmente? Será que a reputação dele foi ferida? Claro. Imagina o resto do povo, mas nem os irmãos dele querem segui-lo. Nem os irmãos dele creem nele como representante de Deus entre nós. Deus manda uma doença para os dois irmãos de Moisés. Adivinha quem vai em defesa desses dois? Moisés. Ele diz assim, literalmente: por favor, meu Senhor, não nos castigue pelo pecado que tão tolamente cometemos. Então Moisés clamou ao Senhor: ó Deus, tem misericórdia, cura. Os mansos não são movidos por ego, não são movidos por retaliação. Esses dias eu citei, acho que foi de manhã, quando alguém fala mal de você, não fique triste, você é pior do que eles imaginam. E a bem da verdade é um pouco por aí. Jesus e Estevão, os mártires, repetem: Senhor, perdoa porque eles não sabem o que fazem. A gente por vezes se sente confortável em dizer: é verdade, eu sou pecador. Até porque pega bem mal dentro de uma comunidade cristã, dizer: não, eu não sou pecador. Mas a gente fica bastante desconfortável quando alguém diz: você, pecador. Isso que você está fazendo é errado. Isso que você está fazendo é contra um princípio, uma verdade de Deus. Isso revela que a gente tem alguma diferença entre o que a gente fala e o que a gente crê sobre nós mesmos. Os mansos não são movidos pelos próprios interesses. Mansidão não significa calma. Existem pessoas entre nós que são fáceis de lidar, que são humildes em determinado nível. Mas isso não é mansidão, existe alguma coisa biológica, de personalidade. Deixa eu dar um exemplo. Esses são os dois cachorros dos meus pais, os quais eu convivi por um tempo. À direita tem o Brad, conhecido por também cachorrão, e o lado de cá tem o Jimmy, chamado de Jimbo. Os dois foram criados a pão de ló. Os dois têm do bom e do melhor depois que eu e meu irmão crescemos. Polenguinho, queijo, eles têm tudo. O branquinho, parece o Cerberus, o cachorro do inferno. Ele é bonzinho, você começa a acariciar, legal, dá 2 segundos. Antigamente, agora não moro mais com meus pais, mas eu tinha alguns machucados na minha mão. Não era porque eu tinha machucado, brigado na rua, era porque o cachorro tinha me mordido. E o de lá não, o de lá é gente boa. Não importa o que esteja acontecendo, ele sempre está sorrindo do jeito dele, brincando. Eu colocaria fotos de pessoas, mas você entende o que eu estou falando. É por isso que alguns, às vezes a gente vira para... Cara, eu nunca... Fulano de tal explode, que é tranquilo, e você fala: eu nunca ia imaginar. É porque aquela pessoa não é mansa. Aquela pessoa é calma, de forma geral. O jeito que ela fala é calmo. O jeito que ela reage é tranquilo. Ela
não faz questão de tantas vontades. Para de falar para o meu cachorro. A forma como ela faz as coisas é de boa. Mas quando alguma coisa sai do controle, ela explode. E a gente percebe, essa pessoa não era tão calma assim. Mansidão não significa gentileza. Alguns foram devidamente treinados e educados na arte da etiqueta. E não é isso que o Senhor quer dizer, bem-aventurados os mansos. Por último, mansidão não é uma tolerância inconsequente. Os mártires da igreja, Jesus, Estevão, eram mansos, mas não eram fracos. Eles morreram brigando. Eles morreram discutindo. Eles morreram dizendo, vocês estão errados. Eles morreram como inimigos do império. Mansidão não é fraqueza. E mansidão não é alguma coisa que a gente se torna. Quando a gente diz eu preciso me controlar, o que a gente está dizendo é a imagem real, é mais ou menos, com todo respeito, um animal segurando a própria coleira. Porque é eu que me descontrolo, não sou eu que vou me controlar. O que é mansidão? E a gente vai caminhar com isso, mas deixa eu te dar um resumo. Mansidão é força sob controle. Mansidão não é resultado do desejo de ser manso. Mansidão é resultado de quem aprende aos pés de Jesus o que é ser manso. Mansidão é aprender com outras pessoas o que é mansidão, conviver com outras pessoas que são de fato mansas, descobrir versículos, pedaços da verdade que revelam reações mansas. Um exemplo, o jovem rico, é um exemplo que eu sempre dou. Ele vira para Jesus e diz, bom mestre, o que hei de fazer para herdar a vida eterna? Ele diz, olha, basta obedecer os mandamentos e você terá a vida eterna. Ele responde, tudo isso eu já tenho obedecido para Jesus. Jesus diz, tá bom, ok, está obedecendo. Pois então venda tudo o que você tem, dê aos pobres e me siga. Marta e Maria, uma vira para Jesus e diz, chama minha irmã para me ajudar aqui porque ela não está fazendo nada. Jesus, não sei se o senhor percebeu, não sei se o senhor está atento, mas por favor, fale para ela. E Jesus responde, Marta, Marta. Aprender sobre mansidão é perceber o exemplo de Moisés, que quando ele é injustiçado, não defende e até intercede por aqueles que são injustos com ele. Quer saber sobre mansidão? Converse com o líder de ministério, organize um retiro. É aqui que entra a nossa responsabilidade de conhecer aquilo que Deus tem nos ensinado, de prover, de cuidar um coração para que o Espírito transforme esse coração. E não fazer de mim mesmo paciente, mas permitir que o Espírito de Deus me faça assim. É perceber pelos exemplos da Bíblia. É perceber pelos versículos que estão nas Escrituras que querem nos ensinar. Quer aprender sobre confiança, um outro termo? Fale com alguém que tem caminhado com isso. Perceba os princípios da verdade. Salmo 37 apresenta mais algumas coisinhas sobre mansidão. Ele diz assim, mas os humildes receberão a terra por herança, e essa aí é a mesma palavra no Novo Testamento, os mansos, e desfrutarão em pleno bem-estar. Salmo 37, um pouquinho mais para frente, um pouquinho antes. Pois os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão por herança. Os mansos são pessoas que esperam em Deus. São pessoas que estão sob o controle de Deus, que confiam na palavra dele, que são restringidos, guiados, conduzidos por aquilo que eles conhecem de Deus. É uma disposição interna que permite que Deus me conduza. Ok. Vamos para um exemplo, uma história, para que a gente aprenda com alguém que foi manso e ensinou sobre mansidão. Abre sua Bíblia, liga sua Bíblia em 1 Samuel 15, ou acompanha aí na TV, tá bom? Esse é um exemplo prático sobre 3 personagens, quando um apenas é manso e os outros são convidados a serem mansos. Um aprende e o outro não. Muito bem, para que a leitura não ficasse muito grande, eu coloquei alguns resumos aí, você vai perceber. No deserto, Davi ficou sabendo que Nabal, o rei Davi está no deserto, ele está fugindo de Saul, e ele acaba num terreno desse homem Nabal. Estava tosqueando as ovelhas. E ele manda uma saudação, ele protege as ovelhas, como a gente vai ver, e ele manda uma mensagem. Longa vida para o Senhor, muita paz para o Senhor e sua família, e muita prosperidade para tudo que é teu. Sei que essas que estás tosqueando as tuas ovelhas. Quando os teus pastores estavam conosco, nós não os maltratamos. E durante todo o tempo que estiveram no Carmelo, a região ali, não se perdeu nada que fosse deles. Pergunte a eles, eles lhe dirão,
Por isso, seja favorável, pois estamos vindo em época de festa. Por favor, dá a nós, teus servos e teu filho Davi, o que puderes. O que está acontecendo aqui? Davi está numa região, aí na região do Carmelo. Esse homem Nabal tem ali rebanhos, que tem os pastores cuidando. Ele decide proteger esses rebanhos, e a gente vai ver que isso era comum. Ele protege esses rebanhos de Nabal. Os servos de Nabal ali percebem, são gratos. E ele fala, olha, já que a gente protegeu suas posses, tenha um pouco de cuidado com a gente, reparta um pouco do que você tem. É muito bem-vindo. E Davi toma uma postura humilde. Ele diz, aos teus servos, você e sua família seja abençoada. Ele toma alguns cuidados, porque ele talvez imaginasse com o que ele estava falando. Nabal, então, responde aos mensageiros de Davi. Quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? Hoje em dia, muitos servos estão fugindo dos seus senhores. Por que eu deveria pegar o meu pão e a minha água e a carne do gado que abati para os meus tosqueadores e dá-la a homens que não se sabe de onde? Os mensageiros de Davi voltam e contam para Davi exatamente o que Nabal falou. E Davi toma uma decisão. Davi ordenou aos seus homens, ponham as suas espadas na cintura. Assim eles fizeram e também Davi. Cerca de 400 homens acompanharam Davi. Um dos servos, ouvindo o que Nabal falou, ouvindo essa reação de Nabal, de não apenas não dividir, mas uma postura um pouco humilhante, como a gente vai ver, vai conversar com a mulher desse Nabal, que chama Abigail. Do deserto, Davi enviou mensageiros para saudar o nosso Senhor, mas ele os insultou. No entanto, aqueles homens foram muito bons para conosco. Nós não nos maltrataram, e durante todo o tempo que estivemos com eles nos campos, nada perdemos. Dia e noite, eles eram como um muro ao nosso redor, durante todo um tempo em que estivemos com ele, cuidando das nossas ovelhas. Agora, leve isso em consideração e veja o que a senhora pode fazer, pois a destruição está sob o nosso Senhor e sobre toda a sua família. Ele é um homem tão mau que ninguém consegue conversar com ele. Muito bem, você perceba que Nabal é alguém que as pessoas não conseguem conversar, e para isso, vão falar com a mulher dele. Imediatamente, ouvindo as notícias, ouvindo que Davi pediu, Nabal não apenas rejeitou, mas humilhou, mandou os mensageiros. Imagina a destruição que vai vir. Esses mensageiros falam com Abigail, ela percebe a situação, percebe que a destruição é iminente, e acontece o seguinte: imediatamente, Abigail sai em direção a Davi com uma generosa oferta de paz e outras coisas. Davi e seus soldados estavam descendo em sua direção, e ela os encontrou. Davi tinha dito, de nada adiantou proteger os bens daquele homem no deserto, para que nada se perdesse. Ele me pagou o bem com o mal. Que Deus castigue a Davi e faça com muita severidade, caso até de manhã eu deixe vivo um só do sexo masculino de todos os que pertencem a Nabal. O que Davi está falando? O homem segundo o coração de Deus, o escolhido como o próximo rei de Israel vou matar todo mundo, eu vou acabar com a descendência dele, porque ele decidiu não compartilhar o pão comigo. Essa é a situação. Davi encontra Abigail, que diz para ele o que está acontecendo. Bendito seja o Deus de Israel, que hoje enviou você ao meu encontro. Seja você abençoada pelo seu bom senso, por evitar que hoje derrame sangue e me vingue com minhas próprias mãos. De outro modo, juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, que evitou que fizesse mal. Se você tivesse vindo depressa a encontrar-me, não tivesse vindo me encontrar, nenhum só do sexo masculino pertencente a Nabal teria sido deixado vivo ao romper do dia. Então Davi aceitou a oferta de paz que ela lhe trouxe e disse: vá para sua casa em paz, ouvi o que você disse e atenderei o seu pedido. Perceberam a situação? Temos um desastre iminente. Abigail decide entrar no meio, levar uma oferta de paz. Davi ouve o que Abigail tem a dizer e ele reconhece que foi uma postura sábia. O que isso tem a ver com mansidão? Os mansos, aqueles que ensinam outros a ser mansos, eles têm uma visão panorâmica que evita brigas desnecessárias. Os mansos desarmam conflito. Resumo da história, você já percebeu, primeiro tem Nabal e ninguém gosta dele. Ele era um homem rico, tinha funcionários e muitas ovelhas, e era conhecido por ser um homem mau. Davi, o escolhido rei de Israel, está fugindo de Saul. Israel tem um rei chamado Saul.
está nesse processo de transição. Saul não abre mão do trono e decide perseguir Davi pela terra, o novo rei escolhido, Davi. Saul tenta matar Davi algumas vezes. Davi poupa Saul. Nesse processo, nessa fuga constante, Davi encontra esses rebanhos de Nabal e ali decide proteger, guardar as ovelhas e guardar os funcionários. Já que nada aconteceu, já que a gente protegeu suas ovelhas, já que a gente protegeu seus funcionários, um pedido, compartilha com a gente, já que é um motivo de festa, e ali estava acontecendo, estava tosqueando as ovelhas. Era um pedido comum, era alguma coisa que era comum naquela época, proteger a propriedade do outro, e quando fosse acontecer um banquete, eles pediam uma parte daquilo. Eles só queriam um pouco, queria que Nabal fosse generoso em algum nível. Era um banquete, era um tempo feliz. E por último, a gente tem aquela que salvou o dia. Abigail é uma mulher sábia que evita que dois homens entrem em guerra para provar quem é mais macho. E esse é o resumo. E nada mudou. Diante do pedido de Davi, diante do pedido de compensação, não apenas uma resposta negativa, mas uma pequena humilhação. Perceba que Abigail sabe quem Davi é. Perceba que Nabal sabia mais ou menos quem Davi era. Talvez não os grandes detalhes, mas eles sabiam mais ou menos que ele era o rei escolhido. Portanto, quando Nabal diz quem é Davi, muitos servos fogem dos seus senhores, ele está humilhando Davi. Está falando, aqui não. Um dos servos de Abigail ouve e conta para ela. Eles realmente protegeram quem a gente é. Eles realmente protegeram as nossas ovelhas. Veja o que você pode fazer, porque quando Davi vier, não vai sobrar nada. Nabal é tão desagradável que ninguém consegue falar com ele. Os insensatos não ouvem. Os insensatos não pensam. A forma como a gente reage à discordância, a forma como a gente reage à contrariedade, revela muito ou o quão humildes nós somos. Quando a gente ouve aquilo que a gente não quer, um pedido, revela o quão manso nós somos. Os mansos ouvem, os mansos pensam. Abigail é o exato oposto. 3 personagens e 3 respostas. Nabal paga o bem com o mal, Davi paga o mal com o mal, ou pelo menos deseja, e perceba que os soldados de Davi não dizem, calma, não precisa matar todo mundo, Davi, a gente pode ir para outro lugar. Eles dizem, beleza. É um mundo de bárbaros. E por último, a gente tem Abigail, que paga o mal com o bem. Ela tem a capacidade de, em meio a uma situação desfavorável, ver todos os lados. É um mundo de brutalidades, é um mundo de riquezas bem protegidas. A gente tem um homem rico com propriedade cercada. E algumas pessoas do lado de fora perguntando se ele pode dividir um pouco. E ele diz, não, o que está aqui dentro é meu, é fruto do meu trabalho, é para o meu uso e eu não vou repartir com ninguém. Do outro lado, a gente tem Davi com seu pequeno bando, sua pequena milícia. Davi oferece alguma bondade. Enquanto eu estive aqui, eu protegi o que era seu. E Nabal diz, não, o que é meu é só meu. E Davi responde, se não vai compartilhar por bem, então vai compartilhar por mal. E quando ele diz, não deixarei nenhum descendente do sexo masculino, quer dizer, eu vou acabar com o seu nome. É a pior punição que alguém pode fazer com outra pessoa naquela época. Davi é democrático, ele dá uma opção. Ou você compartilha, ou você morre. Ficar quite é fácil. Difícil é intervir como Deus, como Abigail interveio, ou eles intervieram. A parte ofendida tentar acertar. É o desrespeitado que salva os insensatos da própria insensatez. Romanos 5, 6 tem um pequeno paralelo. De fato, no devido tempo, quando nós ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios, Cristo morreu pelos maus. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Por um homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Cristo, Romanos 5, 8, demonstra seu amor por nós. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Quando Cristo Jesus morreu em nosso favor, quando nós ainda éramos pecadores. Fomos nós que fomos rebeldes com Deus. Somos nós que cometemos as várias falhas. Somos nós que cometemos as várias imperfeições. Somos nós que pecamos. Mas quem ofereceu o perdão? Quem promoveu a solução? Quem ofereceu salvação? Deus. Abigail reage assim.
E é para isso que a gente é chamado. Abigail vê tudo. Ela vê quem seu marido é de fato. Ela não ignora porque ele é família. Ela percebe o erro que Davi está cometendo, inclusive pensa no futuro de Davi. Ela diz assim: você será líder de Israel. Meu senhor, não terá no coração o peso de ter derramado sangue desnecessariamente, nem de ter feito justiça com as próprias mãos. Nessa história, os gentis são os mais fortes. Os fracos são arrogantes, os fracos são os orgulhosos, os fracos são os rudes, os fracos são os maus. Os mansos não superreagem, não são guiados pelas próprias emoções, não retornam o mal com o mal. No meio desses dois brutos, tem uma mulher sem espaço, que chama todo mundo de Senhor, que não tem poder, não tem autoridade. Mas tem uma coisa valiosa. Mais valiosa que poder militar, mais valiosa que poder econômico. Ela é sábia. Ela é alguém conhecida por ter sabedoria, porque o servo, quando tem problema, procura Abigail. É ela que controla Nabal. É ela quem controla Davi, inclusive os servos do seu marido insensato. Porque quando Nabal cria mais um problema, é até ela que eles vêm interceder. Davi e Nabal são os dois lados da mesma moeda. Os dois demonstram pouca ou nenhuma mansidão, um por meio da vingança e outro por meio da dureza. Ambos tiveram a escolha e a oportunidade de tomar uma decisão sábia. Dizer não. Olha, não vou dividir. Mas ele decide humilhar. Outros têm a opção de, tá bom, ele me humilhou, ele não vai decidir dividir. Isso é injusto. Vamos para outro lugar. Não, vamos matar todos. Abigail impede que o mal vença. E ela diz, a culpa é minha, de quem vê o problema, porque os outros dois estão cegos nos seus desejos, emoções e poder. Tem um versículo desses dias que tem me ensinado muito, está em Malaquias 2,6, falando sobre Levi, sobre o legado dele, que era o principal sacerdote ali, e começa, quem trabalha no templo, no Antigo Testamento, diz assim, a verdadeira lei estava na sua boca, e nenhuma falsidade achou nos seus lábios. Atenção agora. Deus dizendo, ele andou comigo em paz e retidão e desviou muitos do pecado. É exatamente o que Abigail faz. É exatamente aquilo que eu e você somos chamados a fazer. Andar com Deus em paz e retidão e desviar outros do pecado. Qual é a história que você quer que conte sobre você? Mansos promovem objetivamente a paz e até se arriscam por isso. Percebam que Abigail vai sozinha, com uma oferta enorme de paz, ao encontro de 400 homens raivosos e armados. Ela desvia muitos do pecado. Mansos são pessoas ensináveis. Mansos são pessoas que são capazes de abandonar as próprias decisões. Tem um detalhe interessante no começo do capítulo, que Samuel, aquele que é um pouco o líder ali de Davi, quem escolhe Davi como rei, ele acaba de morrer. Todo Israel se reuniu e depois Davi foi para o deserto de Maom, onde ele encontra essas ovelhas de Nabal. Parece que os eventos aqui do nosso capítulo acontecem um pouquinho depois que Davi perde Samuel, quem o escolheu como rei e que Davi certamente admirava. Perceba também que a abordagem, de novo, de Abigail foi de profunda coragem. Era uma mulher montando um burro, indo de encontro a 400 homens armados, sem saber se isso vai dar certo. Se ela vai ser poupada, se o marido dela vai ser poupado, se a descendência dela vai ser poupada. Abigail ajuda Davi a perceber a perspectiva de Deus da situação. Ela se refere dizendo ao Senhor como aquele que responde às palavras, aquele que quer que ela impeça que Davi derrame sangue inocente. Perceba que Davi estava prestes a atacar judeus, uma família como um todo. E esse ato certamente traria reprovação sobre Davi. Ele é o próximo rei que, antes de ser rei, teria cometido latrocínio. Ele mataria e pegaria aquilo que ele acharia dele, ou de direito dele. Ele começaria a carreira de rei dele, cometendo assassinato e roubo. Davi ouve a voz de Deus por meio dessa mulher. Deus usa a consciência de Davi quando ele precisa poupar Saul,
mas agora ele usa Abigail para impedir a morte de Nabal. E finalmente sábio, e finalmente manso, Davi ouve as palavras dela, de uma mulher que era estranha. Eles não se conheciam. Eles nunca tinham se visto. Abigail não era conhecida por ele por ser alguém sábio, por ser alguém manso. Ela era uma estranha falando princípios de Deus, falando sobre mansidão, falando sobre sabedoria. E aqui tem uma verdade muito importante. Deus usa quem Ele quer, qualquer um, para falar sobre as verdades dele. Sempre. No Antigo Testamento, Ele usa um jumento. Essa é uma história bem diferente, eu sei. Eu já contei isso uma vez, mas eu acho que foi de manhã. Durante a semana aqui, às vezes, toco o telefone e tem uma pergunta clássica. Quem vai pregar domingo? Tem a resposta que eu quero dar e tem a resposta que eu dou. A oficial é: nós somos uma igreja que preza pelo ensino da Bíblia. Quem pregar estará preocupado em ensinar de forma fiel a palavra de Deus. Deus usou um jumento no Antigo Testamento. Deus usou um falso profeta para ensinar sobre Ele mesmo. Deus continua usando quem Ele quer, do jeito que Ele quer, quando Ele quer, para lembrar e repetir aquilo que Ele já falou. Eu sei que é natural a gente ter algumas preferências de quem a gente prefere ouvir. Eu tenho, ok? Mas o ruim é limitar conscientemente ou inconscientemente o que Deus quer me ensinar. Só porque hoje não é do jeito que eu prefiro, do jeito que eu gosto. E Ele continua a usar quem Ele quer para repetir o que Ele deixou registrado na Bíblia. Então não importa que jumento Ele vai usar. Importa perceber o que Ele quer me ensinar hoje. Deixa eu te dizer alguns sintomas que eu vejo no coração de Davi e de Nabal. Os dois são pessoas cheias de razão, que sempre têm uma razão para tudo que faz e justifica as próprias escolhas, independente se elas são escolhas sábias. Quer ver um exemplo? Certamente você já discutiu com alguém, acabou a discussão, você foi para outro lugar, e aí você começa a repensar e relembrar a discussão, e quando ele falou isso, eu deveria ter falado isso. E aí fica claro que se eu tivesse falado isso, a pessoa ficaria em silêncio, e eu teria ganho a discussão. Mas a pergunta é, eu teria ganho a discussão mesmo? Ou é só porque não tem ninguém agora para responder aquilo que eu falaria? O que isso revela sobre mim? Eu realmente creio que eu tenho a resposta para tudo. Que eu sempre tenho razão, é que na hora eu não lembrei. Mas é um coração cheio e certo de si mesmo. Davi e Nabal são um poço, são pessoas cheias de soluções. Há uma diferença razoável em ouvir para entender e ouvir para responder. Eles tomam uma decisão e caminham com essa decisão, independente daquilo que eles sabem, provavelmente repetem e até dizem uns para os outros o que é certo e errado. Davi e Nabal são pessoas que sempre têm uma explicação para as más escolhas que eles fazem. Nabal é meu. Eu trabalhei por isso. É só meu. Quem é esse homem para pedir o que é meu? Não obstante, humilha. Davi é alguém que diz, é justo que eu tenha aquilo que eu peço. Qual é a solução? Eu vou matar. Os problemas, as dificuldades, só revelam aquilo que está dentro do nosso coração. Elas não criam o mal. É como um copo cheio de alguma coisa que a gente chacoalha, cai, esparrama. As situações revelam o mal que está no nosso coração. Essa situação revelou um assassino em potencial, Davi. Essa situação revelou a brutez de Nabal, a falta de generosidade dele. Mansidão é força sob controle. Pergunta, quem corre mais rápido? Um cavalo selvagem ou um cavalo de corrida? Quem corre mais rápido? Um cavalo solto na natureza, que nunca foi treinado, que é livre, absolutamente livre, ou um cavalo que foi trancado em um lugar, alimentado direito, treinado e feito exercício para que em determinada hora ele fizesse aquilo que se espera dele? O cavalo treinado. A palavra manso ali, nas bem-aventuranças, se refere a um garanhão domado. Força treinada para o uso do mestre. Um homem, uma mulher mansos, que são de Deus, são pessoas controladas pelo Espírito. 1 Pedro 1,13 diz, portanto, estejam com a mente preparada, prontos para a ação. Sejam sóbrios, sejam sensatos.
Coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Cristo Jesus for revelado. Pessoas mansas, pessoas controladas, pessoas humildes, são pessoas que têm a mente controlada. São pessoas que têm a língua conduzida por Deus. São pessoas que têm os pensamentos guiados pelo Senhor, cujos desejos são alinhados com Deus, que as palavras são muito bem pensadas, que as escolhas são profundamente consideradas, que as atitudes não são resultado de sentimentos, esperanças, propostas, mas decisões alicerçadas em princípios bíblicos. São pessoas que têm um orçamento conduzido por Deus. Quem corre mais rápido? Um cavalo selvagem ou um cavalo treinado? Verdadeira liberdade, então, verdadeira mansidão, verdadeira humildade, não é fazer aquilo que eu quero, quando eu quero, do jeito que eu quero. É me submeter ao controle, o domínio e a condução de Deus. Ao final dessa história, Davi não consegue aquilo que ele queria. Perceba isso de novo. Ele é humilhado por Nabal e ele vai embora de mãos abanando. Ele deixa por isso mesmo. Ele é injustiçado, ele é ofendido, ele desperdiça tempo e esforço, mas ele entende que não vale a pena. Ele aprende, ele ouve, ele decide pela mansidão, ele decide por ser controlado pelo que ele conhece de Deus. Graças a Abigail, ele age como alguém manso, alguém que promove a paz, inclusive ficando com o prejuízo. A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Em vez de Davi responder, como ele já pretendia, agora com violência, ele decide assumir o prejuízo. Tem uma regra de ouro que a gente mais ou menos convive. Faça com os outros o que você gostaria que fizessem com você. E isso normalmente funciona até que alguém te trata mal. Ou trate mal alguém que você se importa. Mas quando alguém que te trata mal não é alguém que você pode tratar mal, você trata mal outra pessoa. É a cadeia do grito. A gente não assumiria, mas é uma dinâmica bem estranha que nunca fecha a conta. Para Abigail não existe a culpa não é minha. Não existe ele que começou. Não existe eu não votei nele. Quem é lúcido, quem é manso, é responsável. Porque tem gente que vai ver aquele extintor ali e diz, está mal colocado, hein? Isso aí vai cair na cabeça de uma criança ainda. Está meio torto. E vai embora. E aí cai. E a pessoa diz, eu avisei. Tivesse me ouvido. Mansidão é ser responsável pelo mal que nos cerca. E diminuir o poder, a influência desse mal. O contraste de Nabal / Davi, até que ele decida fazer o certo, não pode ser mais claro. Eles eram tolos, ela era sábia. Eles eram malvados, ela era boa. Eles eram arrogantes, ela era humilde. Eles foram indiferentes com Deus. Nenhum deles considera qualquer princípio sobre Deus. Nenhum deles pensa qualquer verdade que eles conhecem sobre Deus. Mas ela lembra quem Deus é, o que Ele espera de cada um deles. Mansidão não é apenas uma resposta exterior, de ser calmo, de ser de boa, de ser conhecido por alguém bonzinho. É uma atitude, um espírito interior. O que é mansidão? É essencialmente uma visão verdadeira de si, expressando uma conduta em relação aos outros. São, portanto, duas coisas. É uma atitude para mim mesmo e com os outros. Mansidão é promover uma paz consciente a partir do que Deus ensina. Quero passar brevemente um vídeo, a gente volta e a gente encerra, tá bom? Dentro de instantes. Se existe uma marca que acompanha um discípulo de Cristo, é que nas mais variadas tensões e dilemas da sociedade, a opção dele vai ser sempre pela paz. O discípulo de Cristo na sua família, ele deve ser conhecido como o promotor da paz. O discípulo de Cristo no seu trabalho, ele deve ser conhecido como o promotor da paz. Me deixa confuso e indignado ver muitas vezes líderes cristãos, não somente pastores, com discursos inflamados, semeando ódio. Desculpa,
o meu mestre não me deu o direito de semear ódio. Ele me mandou para semear paz. E às vezes semear paz é mais arriscado do que semear ódio, porque ao longo da história, inúmeros líderes, como por exemplo Martin Luther King, quando passa a semear paz, ele deixa tão indignada as pessoas que semeiam ódio, que ele passa a ser alvo do próprio ódio, manifestação de ódio daquelas pessoas. Por quê? Porque o ódio cega. Se você se deixa dominar pelo ódio, você perde completamente a sensatez. Eu sei que nós vivemos momentos no nosso país delicados, aonde eu, assim como você, me sinto cansado do descaso dos governantes acerca, por exemplo, da violência urbana. Mas eu preciso tomar cuidado. O fato de eu estar cansado não muda o fato de que Jesus me enviou para ser um promotor da paz na cidade. Muito bem, 1 Pedro diz: não retribuindo mal com mal, tampouco ofensa com ofensa. Ao contrário, abençoai, porquanto foi justamente com esse propósito que vocês foram convocados, a fim de receberem bênção com herança. Quais são as situações, quais são as pessoas difíceis de ser manso? Quais são as pessoas e circunstâncias às quais eu preciso olhar o quadro todo, descobrir qual é o meu papel ou a minha postura deveria ser, não de vingança, não de ficar quite, não de promover ou aumentar a violência, mas ser um promotor da paz. Quem pode me ensinar a ser manso? Quais são as passagens, as histórias, as pessoas que eu conheço, que podem me dar exemplos, situações, que me ensinem como eu devo me portar, no que eu devo pensar, como eu devo agir em outras circunstâncias. Pessoas mansas são pessoas que promovem objetivamente a paz, inclusive ao seu próprio prejuízo. Vamos orar. Senhor, obrigado pelo seu cuidado, obrigado por tudo que o Senhor tem nos ensinado.